nós vamos ter que ganhar tempo hoje. Romanos capítulo 9, versículo 12 e 13. Romanos capítulo 9, versículo 12 e 13. Quem achou aí, diga amém. Amém. Aleluia. Pastor, o senhor vai falar sobre Jacó? O senhor está falando sobre Jacó? Estou. E o senhor não vai falar nada dele hoje? Vou. Daqui a pouquinho. Relaxa que vai dar tudo certo. 9, versículo 12 e 13. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Muito bem. Irmão, não deixa eu sozinho não, tá bom? Se manifesta aí. Muito bem. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, eu quero que você frisa bem essa parte agora, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Isto aqui é a palavra, que é a mesma palavra que está escrita no livro de Gênesis, quando vem o nascimento daquelas crianças. A Bíblia diz que Deus fala com a mãe e diz para ela, fica tranquila, há 2 crianças no seu ventre. Serão 2 povos diferentes, cada um vai gerar um povo. E os 2 estão dentro da sua barriga, eles já estão lutando por conta disso, porque eles serão povos inimigos. Mas Deus diz para ela, o mais novo, o mais velho, vai servir ao mais novo. Então já havia uma profecia sobre a vida de Jacó. Desde a sua concepção, já havia uma profecia da parte de Deus sobre a vida de Jacó, de que o mais velho, Esaú, serviria ao filho mais novo, o que não é comum, o que não é normal dentro da construção da palavra, da construção da cultura daquela época. O filho mais velho era ele quem tinha a primazia sobre os seus irmãos. E até hoje é assim, não é? Quem teve a oportunidade de ter um filho mais velho, as famílias mais antigas, os pais saíram para trabalhar e o filho mais velho é que ficava tomando conta da casa. Às vezes era uma irmã, às vezes era um irmão, mas era aquele que tinha a obrigação de cuidar do restante dos irmãos. Foi assim com você? Eu tinha uma irmã mais velha, era uma bênção, mas pensa numa mulher brava, batia em mim. Mas eu era bonzinho, não sei porque eu apanhava. Eu não sei porque, eu não entendo isso até hoje, eu converso com ela, né, explico, pergunto, por que você me batia? Ela fala, eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe que você está apanhando, então apanha aí e fica quieto. Né? Mas era assim, era mais velha, ela cuidava de mim, que era mais moço. Mas nesse caso Deus resolve mudar a concepção da coisa. Mudar a história, mudar a forma da cultura daquele tempo. Por que Deus decidiu que Jacó tinha que estar sobre Esaú? O que levou Deus a tomar essa decisão, lá no ventre da mãe, de escolher a Jacó e de aborrecer a Esaú? Por quê? É interessante, você lê isso aqui, dá até um negócio no coração. Você lê o versículo 13 e diz assim, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Pastor, Deus rejeita a gente. Não dá um negócio assim no coração, você pensa, nossa, Deus rejeitou. Deus rejeitou. No inglês, se você pegar a Bíblia em inglês, vai estar escrito, I hate. Eu odiei a Esaú. Forte. Forte. E a gente desenha um Deus de amor, não é verdade? A gente sempre pensa no Deus de amor. A gente sempre pensa no Deus maravilhoso, poderoso, que cuida de nós, que nos ama, que está preocupado comigo, que eu sou menino dos seus olhos, e que eu sou cabeça e não sou cauda. E a gente esquece que Deus também tem os seus propósitos. E Ele vai agir conforme o nosso coração. Então nós vamos analisar um pouco aqui rapidamente o que levou Deus a escolher Jacó e a desprezar a Esaú.
E dentro desse tema, nós queremos trabalhar e lembrar da palavra que está no nosso coração. Que nós não vamos deixar o Senhor até que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Você pode dizer isso junto comigo assim, ó. Não te deixarei até que o Senhor me abençoe. É um propósito do meu coração. É um propósito das nossas vidas. Estar com o Senhor até que Ele nos abençoe. Estar apegado com Ele, agarrado com Ele, firmado nele, até que Ele me abençoe. Isso é só uma forma de dizer, não vou abrir mão da bênção do Senhor. Não vou abrir mão da presença do Senhor. O que Deus viu? O que Deus viu antes de todos que o fez ele escolher Jacó e não a Esaú? O que de fato levou esses irmãos a viverem uma história tão diferente um do outro? É o que eu quero falar hoje um pouco. É o que eu quero que você entenda hoje um pouco. Primeiro a gente tem que entender algumas coisas. Há alguns aspectos que são da natureza nossa. Nós vamos entender a escolha de Deus no final. No começo a gente não entende. E aqui a gente tem que aprender uma coisa. Tudo que acontece na sua vida, no começo você não vai entender. Mas tenha paciência. Descanse em Deus. Ele sabe o final da história. Ele já está lá. Deus já está no meu futuro. Deus já está no seu futuro. Deus já sabe o que vai ser daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Já está escrito diante dele. Tudo está escrito no livro da vida do Senhor. Não foi isso que o salmista Davi disse no Salmo 119? Todos os meus dias estão escritos nele antes que eu nascesse. Todos os meus dias já estavam escritos no livro da vida antes que eu nascesse. Então veja, antes de você nascer, Deus já tinha a sua história escrita. Antes de você nascer, Deus já tinha tudo preparado para você. Mas pastor, como pode ser isso se eu tenho livre-arbítrio e decido o que eu faço? Por exemplo, eu posso decidir não vir mais aqui, vou embora para minha casa e pronto, acabou? Pode. Pode. E com isso eu não vou mudar então o decreto de Deus? Não vou mudar a história, não vou mudar tudo que Deus preparou para mim? Vai. Você muda o caminho, mas você não muda o final. O final da história já está decretado, o caminho você vai tomando os seus. Por isso que a gente diz que alguns andam por caminhos aplanados e outros andam por caminhos pedregosos. Porque fazem as escolhas erradas, caminham por lugares difíceis. Aqueles que você olha para a vida da pessoa e fala assim, nossa, parece que tudo dá certo para ele. Parece que tudo vai bem para ele. Vai ver como ele anda, vai ver como ele faz, vai ver como ele trabalha, vai ver como ele serve a Deus. Provavelmente ele está andando por caminhos aplanados, porque a Bíblia diz que Deus vai na nossa frente aplanando os nossos caminhos. E se os seus caminhos têm sido difíceis, analisa como você tem vivido. Se fazendo a vontade de Deus ou fazendo a sua vontade. Deus não tem atalhos. Deus tem caminhos. A Bíblia diz que Ele abre caminhos. Né? Ele faz caminhos. Ele não faz atalho. Não adianta a gente querer, eu vou dar a volta por aqui, eu vou dar um jeito aqui e vou conseguir fazer lá na... Não vai. Você vai mudar só a sua caminhada. Você vai alongar o caminho. Você vai passar por lugares que Ele não tinha preparado para você. Mas porque você escolheu. Você passou por lá. Você passou por situações que você escolheu passar. Mas não foi porque Deus quis que você fizesse isso. É só porque a gente sai da vontade dEle. Porque a gente quer andar na nossa vontade. Então não seja obstinado. Você vai ver que uma diferença entre Jacó e Esaú é exatamente isso. Jacó, apesar de ser tratado como um enganador, não é isso que a Bíblia chama ele? Enganador. A Bíblia faz algum comentário da vida de Esaú? Quem conhece um pouco mais da Bíblia lembra? A Bíblia faz algum comentário acerca de Esaú? Pejorativo assim? Não. Mas por que Deus escolheu Jacó então, que era enganador, e não escolheu Esaú, que era aparentemente bacana? Bonzinho, ele foi enganado, era bobinho. Né? Bobinho. Por quê? Vamos lá. Vamos para frente. Primeiro, alguns aspectos da natureza. Jacó, ele era astuto. Ele era ligeiro, ele era rápido. Essa palavra é mais correta para Jacó do que enganador. Enganador é uma tradução um pouco errada da Bíblia. Ele não era enganador. Ele era astuto. Ele era aquele tipo de pessoa que pega uma coisa para fazer e vai até o fim. É aquela pessoa que não desiste, que não para. Que como que você vai colocar? Obstinado. Aquela pessoa obstinada. Eu quero,
vou fazer e vai acontecer. Ele só tomou algumas decisões erradas no caminho. Quando ele resolve, junto com a sua mãe, enganar o seu pai e tomar a bênção do seu irmão, a mãe só estava dando para ele um caminho. Filho, Deus falou para mim que você vai reinar sobre o seu irmão. Então, mas você é o mais novo, não tem como acontecer isso. Seu pai vai dar a bênção para o teu irmão. Então vamos pegar a bênção. Não precisava. Não precisava. É só o coração humano de uma mãe tomando uma decisão errada. A bênção de Deus já estava sobre ele. A promessa já estava sobre ele. Ele não precisava tomar a bênção, enganar o pai para tomar a bênção do seu irmão. Porque aquela bênção que o pai tinha para dar, e aquela primogenitura que ele achava que ele tinha que tomar, que ele troca pelo prato de sopa, pelo prato de ensopado, aquela primogenitura nada mais era do que direito de herança. Quando ele toma do seu irmão o direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilha, ele está trocando o direito de herança. Olha, você é o mais velho, você tem direito a herança maior. Então vende ela para mim, eu fico com a herança maior, você fica com a menor. Foi uma troca que ele fez. Tem gente esperta no mundo, tem gente boba no mundo. Não é? Tem gente que é astuto, tem gente que é ligeiro, tem gente que é negociante e tem gente que é mais tranquilo. Agora, qual a diferença dos dois? Jacó era astuto. Olha como o próprio pai vai dizer sobre ele. Em Gênesis, eu esqueci de falar para vocês, né? Vai lá para o capítulo 27 de Gênesis, a gente vai brincar ali, ó, capítulo 27, 25, nós vamos ver algumas palavras ali dentro desse contexto, tá bom? Até o 29. Eu quero só soltar alguns versículos para você acompanhar a história. Mas Isaac, o pai, vai dizer o seguinte acerca de Jacó. Capítulo 27, versículo 35 de Gênesis, ele vai dizer o seguinte: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Ele era um menino astuto, ele era um menino levado, ele era um menino que fazia qualquer coisa para obter aquilo que ele queria. Ele era o tipo de pessoa que, se resolvesse subir numa árvore, ele ia subir, ele ia dar um jeito de subir. Se ele resolvesse atravessar um rio a nado, ele ia dar um jeito de atravessar aquele rio a nado. Ele não parava por nada. Tanto que você vai ver no final da história o versículo que nós contamos. Ele agarrou o anjo e disse: eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Ele não desistia dos seus propósitos. Tanto que quando ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ele está enganando o irmão? Não. Ele só está dizendo: eu estou na tua cola. Estou aqui. Você fica esperto comigo que eu estou grudado em você. Estou na sua. Agora veja, qual era a natureza de Esaú? Qual era a natureza de Esaú? Esaú era impulsivo. Esaú tinha uma outra característica de vida. O caráter dele era um caráter impulsivo. Pessoas que tomam decisão por impulso. Pessoas que tomam decisão conforme o calor do momento. É aquele tipo de pessoa que, se você brigar com ele, ele sai no tapa com você na hora. Não dá tempo de você pedir perdão para ele. Impossível. É aquele tipo de pessoa que você passa perto dele, pisa no pé dele, ele já olha e fala assim: nunca mais fala comigo. Ô cara, foi só um pisão no pé, calma, vou pedir perdão. Não quero mais saber. Impossível. E foi assim que ele agiu com Jacó. Quando ele chega em casa com fome, Jacó está lá preparando aquela sopinha que devia estar gostosa, cheirosa, porque chamou a atenção do menino. Jacó faz uma proposta para ele indecente: me dá a tua primogenitura, eu te dou um prato de comida. Você me dá toda a herança do pai, eu te dou um prato de comida. Ele, desesperado de fome, por impulso, fez o quê? Trocou. E depois vai falar que foi enganado. Ele não foi enganado. Ele trocou. Ele abriu mão da sua primogenitura. Ele foi impulsivo, tomando decisões fortes, decisões grandes, que iam mudar a sua história, tomando por impulso. É aqui, gente, nós temos que ter atenção com isso. Talvez você seja assim. Talvez alguns de nós sejamos assim. Vamos tomando decisões conforme as coisas vão acontecendo. E eu, de vez em quando, eu tenho vontade de ser impulsivo. Mas aí eu paro assim. Eu falo assim: eu vou lá na casa daquele irmão, eu vou matar ele. Aí eu paro e falo assim: não, eu não vou matar, eu vou só bater. Aí eu paro mais um pouquinho e falo assim: não, eu vou lá, eu vou só orar só, pastor. Mas com imposição de mãos, assim. Soca. É? Só coisa. Mas, veja, não dá para tomar todas as decisões da vida por impulso. Nós não podemos sair tomando decisões por impulso. Ou às vezes sermos impulsivos vai nos levar a tomar decisões que serão prejudiciais para nós, para as nossas vidas.
E uma decisão errada sua prejudica toda a sua família. Uma decisão errada tua, pai, prejudica toda a sua família. Você sabe disso. Você já fez um negócio ruim, depois você ficou pagando ele 5 anos. Sua casa inteira teve que pagar por ele. Então, cuidado. Veja, a natureza deles era diferente. Um era astuto, era esperto. Não é esperto no mau sentido de, cadê o carioca? O esperto. Cadê o carioca? Pode pegar no pé dele. Esperto. Cadê a Liana? Cadê a Liana? Né? Vai pegar no pé dos carioca. O pessoal vai carioca é esperto. Né? É bullying com os carioca. Não é bullying com os carioca não, gente. É astuto, posso falar, tá? Mas é astuto, mas não é astuto, não, é astuto. Então veja, a pessoa, ela tem inteligência emocional. Ela age conforme ela necessita. Ela dá o passo certo na hora certa, no momento certo. Ele viu seu irmão desesperado, morrendo de fome, fez a proposta. O bobo foi impulsivo e aceitou. Aceitou. Quantas vezes já não assinou um contrato e depois falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Ai, não devia ter feito. Ah, não devia ter tomado essa decisão. Ah, não devia ter falado isso. Por que eu fui falar? Já foi. Já foi. Então veja, é uma característica de cada um. Esaú, impulsivo, tomando decisões na sua vida. Você vai ver isso neste momento, quando ele oferece a primogenitura, ele troca a primogenitura, e você vai ver em outras situações da vida dele. Mas é engraçado, porque a Bíblia trata Jacó como um enganador. Mas a história de Esaú você quase não vê. Você vai ver a história de Jacó. Se você pegar a Bíblia e começar a ler o Gênesis, começa a história de Jacó ali no capítulo 24 e 25, ela vai caminhando até o 32, até o 34. No 34 ela vira para a história de José, que é o filho de Jacó, e continua a história. E no 34 ele vai dizer assim, assim foi a história de Jacó. Quando ele tinha tantos anos, nasceu o filho José, e começa a contar toda a história de José. Não conta mais nada sobre os outros irmãos. Então veja, quem entrou para a história? Jacó. Quem ficou fora da história? Esaú. Mas Esaú não era bom, pastor? Não, ele era impulsivo. Ele tomava decisões que não agradavam a Deus. Você vai ver comigo aqui. Outra coisa interessante. Há questões de relacionamento. Questões de como trata a sua família. Jacó valorizava a família. Esaú não. Pastor, você tem certeza disso? Tenho. A Bíblia diz, para os apaixonados, eu coloquei esse versículo no meu convite de casamento. Abre aí, Gênesis 29, versículo 20. A Bíblia vai dizer aqui o seguinte, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Que lindo, né? Que lindo. Eu trabalhei para essa mulher quase 1 ano e meio para poder pegar na mão dela e dar uns beijos. Mas foram poucos dias, pelo muito que eu amava. Olha, você não investe no seu casamento, tem visto no meu. Bem, tem que elogiar, irmão. Tem que falar bem, tem que investir, depositar. Tem que mandar umas flores. Viu, gente? Por favor, maridão. Compra uma flor de vez em quando lá, leva para casa. Leva para a patroa, doce. Chocolate. Bolo. Libera o cartão. Torta. Irmã, para. A irmã fica aí. Libera o cartão. É amor. Libera o cartão, também é amor. Veja, Jacó valorizava a família. E a Bíblia diz que seu tio Labão o enganou. E ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E quando chegou no dia, ele deu a outra filha mais velha para ele casar. E aí você fica se perguntando, pastor, como é que foi isso? Como é que o homem casa com a mulher errada? Ele não viu? Irmão, a gente tem que voltar na história. À noite. A gente tem que voltar na história, era de noite. Escuro. Uma tenda fechada. O cara 7 anos trabalhando, esperando aquela dona. Né? Na hora que ela entrou para dentro, imagina, ele não perguntou quem era. Foi com tudo. Perguntou. Foi com tudo. Foi para abraço. Foi para geral, como diz o carioca. Foi para geral. Foi geral. Carioca ele não errava, né? Há
controvérsias, há controvérsias. Há controvérsias. Então veja, tinha tido uma festa, eles haviam bebido. Né? Eles estavam já meio alto, já meio diferente o negócio. E aí o pai da moça engana ele e entrega a irmã, que era mais velha, porque na região ali também diz que a tradição deles não casava a mais nova primeiro. Isso era uma maldição para a mais velha, então tinha que casar a mais velha primeiro. E aí o sogro engana ele trabalha mais 7 anos de novo. Quer dizer, na verdade, ele trabalhou 14 por Raquel. Ele trabalhou 14 por Raquel. A Lia veio de surpresa, veio de lambuja, não é? Levou de troco a Lia. Mas veja, ele valorizava a família, ele trabalhou 14 anos para construir a sua família. E Esaú? Como que era Esaú? Vamos ver? Dá um pulinho aí, capítulo 26, versículo 34 e 35. Nós estamos voltando dessa época aqui, ó. Tinha Esaú 40 anos de idade. 40 anos de idade. Quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Veja, Esaú não tinha apego nenhum com a sua família. A tradição judaica é o quê? Casamos entre nós, entre judeus. Você vai buscar, tanto que mais para frente, o Isaac, seu pai, vai dizer para Jacó, vai à casa do teu tio Labão, vai buscar uma esposa lá na casa dele. E quando Esaú ouve o pai dizer isso para Jacó e vê que Jacó obedece e sai da sua casa em direção à casa do seu tio Labão, ele vai e se casa com mais 2 mulheres de outra tribo, de outra região, de outra fé. E ele vai então e traz mais amargura ainda para a sua casa e para a sua vida. Então, enquanto Jacó valorizava a família, você vai ver que Esaú valorizava o quê? O prazer físico. Ele não se importava se iria perder a primogenitura, ele queria a sopa. Ele não se importava se os pais iam estar felizes ou não com a decisão que ele tomou. Ele queria casar com aquela moça e ponto, acabou. Não queria respeitar as decisões da família, as decisões do pai. Então tudo isso vai somando na conta de Esaú, para você entender por que Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú. Quando a gente lê parece forte, mas quando a gente entra e vai entender o que Deus já tinha visto, que nós só vamos ver agora e depois, mas Deus já sabia. Interessante isso, Jacó trabalha por anos para se casar com Raquel, mostrando compromisso com o seu amor. 14 anos trabalhando por aquela moça. Na verdade, ele trabalha 20 anos para o seu tio Labão. 20 anos. 14 só para pagar as mulheres. Mulher é caro, gente. Mulher é um bicho caro. Pensa num trem caro. Né? Esses meninos aí estão aí pensando em namorar, aí, pensando em casar aí. Né? Vai orando, viu? Mulher custa caro. Custa caro manter bonita, arrumada, cheirosa. Custa caro. 14 anos pelas mulheres e depois ele trabalha mais 6 para receber algum pagamento sobre o trabalho que ele fez durante todo esse ano. Porque os 14 primeiros anos ele não ganhou um centavo do seu sogro. Ele ganhava comida e lugar para dormir. Ele trabalhava, todo o dinheiro que ele fazia, todo o rendimento que ele obtinha com a criação das ovelhas, do gado ali, ficava para o seu sogro em pagamento das esposas que ele tinha. Naquele tempo se pagava dote pelas moças. Vocês lembram disso ou não? Vocês pagaram ou não? Eu paguei. Opa, eu paguei. Foi caro. Fui listar para comprar os 2 apartamentos. Nossa. A gente tem que entender tudo isso. Não é? Então Jacó, veja, prezava a sua família. E Esaú não estava nem aí. Pelo contrário. Não estava preocupado com aquilo que seu pai gostava, que sua mãe gostava, que sua mãe dizia, que sua mãe fazia. Não tinha obediência a pai e mãe. O que a gente aprende nos 10 mandamentos? Honra teu pai, tua mãe, para que tudo te vá bem. Então veja, Esaú era um quebrador de princípios. Jacó era um obstinado que queria cumprir e viver a sua fé. Tanto que ele começa buscando a Deus. Não foi isso que nós vimos na semana passada? Quando ele
sonha ali, naquele lugar, com aquela escada que sobe e desce dos céus, e ele diz, esse lugar não é senão a casa de Deus, e ele constrói um altar naquele lugar. Ele começa adorando a Deus, e ele faz uma proposta, uma oração para Deus, e diz, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar durante essa jornada e me trazer de volta, o Senhor será o meu Deus. Então ele tinha uma busca por Deus. Pode ler, pega esses capítulos e vai ler, você não vai encontrar Esaú buscando a Deus em nenhum momento. Agora, pastor, por que Esaú não buscou a Deus? Porque ele tinha um coração impulsivo. Ele queria fazer as coisas pela sua força. Ele queria fazer tudo pelo seu poder, pela sua autoridade, pela sua capacidade. Irmão, aprenda a buscar a Deus. Aprenda a entregar para Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Quando nós descansamos no Senhor, Ele trabalha por nós. Ele trabalha por nós. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem descansa, Deus trabalha. Deus trabalha. Você pode fazer tudo com as forças da tua mão. Você vai alcançar muita coisa, você é inteligente, forte, bonito. Mas, se você colocar Deus na frente, você vai prosperar muito mais. Muito mais, porque aquilo que Deus vai derramar na sua vida vai ser bênçãos e bênçãos sem medida. Então veja, espiritualmente falando, Jacó buscava Deus. Jacó tinha interesse na presença de Deus. Jacó amava estar na presença de Deus. O sogro dele, Labão, vai reconhecer, 15 anos depois, que ele prosperou, porque Jacó andava com Deus. O próprio sogro vai dizer, olha, desde que você chegou na minha casa, eu prosperei muito, porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Agora, Esaú, você não vai ver em nenhum momento você vai encontrar Esaú falando com Deus, orando a Deus, buscando a Deus ou falando de Deus sobre alguma coisa. Então, olha como era diferente a característica e a forma de ser de cada um. Jacó teve um encontro espiritual com Deus no começo da sua jornada. Ele vê aquela escada, anjos subindo, descendo, Deus aparece para ele e fala, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac. Gente, a gente tem que lembrar que Jacó e Esaú vinha de uma família de crente abençoado. Meu irmão, já pensou se o seu avô fosse Abraão? Já pensou se o seu avô fosse Abraão? Vamos na casa do vô, vamos. Senta no colo do vô e vô, conta as histórias, como é que foi? Ah, quando eu era moço, 50 anos, Deus mandou eu sair da minha terra, da minha parentela. E disse que ia me dar um filho. 25 anos se passaram e nada. E ele vai contando as suas histórias, suas travessias, suas andanças. Imagina a fé desses meninos. O pai dele era Isaac. A Bíblia diz que Deus falou com Isaac num determinado momento de crise e disse para ele, fica aqui no deserto, não vai para a terra do faraó. Não vai para o Egito, fica aqui. Mas é deserto, Senhor, fica aqui. Planta aí. Plantar no deserto, planta no deserto. E a Bíblia diz que porque ele obedeceu, ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. No deserto, todo mundo passando fome na terra e o deserto brotando. Por quê? Porque tinha um filho de Deus cravado no deserto. Olha as histórias que esses meninos ouviram. Mas Esaú não queria saber de Deus. Jacó amava a Deus. Jacó tinha uma outra coisa no seu coração. Apesar de tudo, ele tinha um coração que gostava de reconciliação. Quando ele volta fazendo o quê? Buscando pedir perdão para o seu irmão. Ele vai, nós vamos ver mais para frente no texto, ele vai levando o seu gado, os seus bens, e vai mandando na frente dele, antes de chegar no seu irmão, ele pega servos e diz assim, olha, junta aqui estando de boi, estando de ovelha, que leva para o meu irmão. 4 servos foram caminhando com 4 presentes diferentes em direção ao irmão dele. Tudo isso para pedir perdão ao meu irmão. E como que o irmão dele veio atrás dele? A Bíblia diz que volta um servo dele e diz assim, seu irmão, bem-vindo ao nosso encontro. Como que ele vem? Com 400 homens.
com 400 homens de guerra. Jacó buscava reconciliação. Esaú, vingança. 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 Esse meu irmão me enganou. Assim que meu pai falecer, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Mas ele não tinha falecido, o pai ainda. O pai não tinha falecido, então ele tinha que esperar ainda um pouco mais para realizar o seu plano. Então veja, eu e você temos que ter um coração maleável. Jacó tinha um coração maleável, um coração ensinável. Ele deixou Deus trabalhar. Ele trabalhando na casa do seu sogro Labão, ele aprendeu o que é ter fé, o que é ter esperança, o que é confiar em Deus. A Bíblia diz que Labão, por 10 vezes, mudou o salário de Jacó. Porque Jacó combinou um salário com ele. Quando Jacó terminou de pagar as filhas, ele falou assim, bom, agora eu preciso trabalhar para ganhar algum dinheiro. E seu sogro falou para ele, o que você quer de salário? Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, as ovelhas que forem listradas, pintadas, né, manchadas, vai ser meu salário. As que forem puras, será o teu rebanho. Essas ovelhas pintadas, listradas, não tinham valor. Como é que você pega uma lã tudo manchado e vai fazer blusa? Naquela época. Como é que você pega? A ovelha boa era ou a preta ou a branca. Se fosse marronzinha, não tinha problema. Mas a manchada, você tinha que ficar separando a lã dela. Tira a lã manchada, junta todas as marrom, agora as manchas marrom, junta tudo aqui, vamos trabalhar. Pega todas as amarelas, junta aqui, vamos trabalhar. Não. Ele queria pegar a ovelhinha branquinha, tosquiar, pegar toda a lã, trabalhar e fazer os seus tecidos. Então as ovelhas pintadas, listradas, manchadas, não tinham valor. Ele diz assim, então essas aí vai ser meu salário. E aí a Bíblia diz que ele separa então do rebanho do seu sogro essas ovelhas e põe à parte, para não andar mais junto. Ele vai cuidar dessas ovelhas, o que nascer dali, crescer dali, vai ser o salário dele. Se tinha 10, amanhã tem 20, 30, 40, é o que ele ganhou de salário. E ele ia cuidar ainda do rebanho do seu sogro, das branquinhas, das bonitinhas, da arrumadinha. E o que crescesse, prosperasse e nascesse ali era do seu sogro, não era dele. A Bíblia diz que ele separou, mas na mesma hora o sogro juntou de volta. E disse, o que nascer daqui para frente é seu. Então ele começa do zero. Começa do zero. Né? E aí Deus dá uma estratégia para ele. Isso aqui é outra palavra, depois a gente vai para lá. Mas Deus vai dar uma estratégia para ele. Mas 10 vezes o sogro dele vai mudar o salário dele. Ele aprendeu a ter esperança, ele aprendeu a ter fé, ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a orar a Deus, ele aprendeu a esperar em Deus. Enquanto seu irmão, não. O medo do seu irmão não aconteceu. Qual que era o medo de Esaú? Perder o direito de herança para Jacó. Porque afinal de contas ele tinha vendido para Jacó, não foi isso? Mas quando Jacó volta, 20 anos depois, quem era dono de toda a herança do pai? Esaú. Jacó não tinha nada lá. Esaú ficou com toda a herança material de Jacó. Toda a herança material de Jacó, toda a herança material de Isaac ficou para Esaú. Jacó ficou sem nada. O que ele trouxe da casa do seu sogro. Ele não herdou nada. Então aquela bênção que ele tinha medo de perder, a bênção material do pai, ele recebeu. Ele ficou com tudo para ele. 100% para ele. Só que ele desprezou a bênção espiritual. Ele desprezou a bênção espiritual. E essa ficou sobre Jacó. E essa ficou sobre Jacó. Por isso que você vê que Jacó prospera e cresce e Esaú fica na mesma. O problema dele não era só ter bens materiais. Ele queria os bens materiais. Ele estava preocupado pelos bens materiais. Que ele tinha aberto mão. Ele estava arrependido. Mas no final ele fica com tudo. Mas fica sem a bênção de Deus. Ele fica com tudo. Ele tem mais do que Jacó financeiramente falando. A Bíblia vai dizer que quando Jacó volta trazendo esses presentes, 4 montantes de bois e ovelhas levados em presente para ele, ele fala assim, eu não quero nada de fato, eu tenho muito já. Eu tenho mais do que você. Por quê? Porque a preocupação dele era com riquezas materiais, riquezas terrenas. Jacó estava preocupado em andar com Deus. Qual foi a palavra dele para o anjo? Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Ele não era abençoado já? Ele já não tinha prosperado na casa do seu sogro? Ele não voltou com gado, com ovelha, com filhos,
com crianças, com 2 mulheres. Ele já era abençoado. Que bênção era essa que Jacó estava clamando? Eram as bênçãos espirituais de Deus sobre ele. Não eram as bênçãos materiais. Então o que nós estamos brigando hoje aqui, lutando aqui também, não são as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Que essas trazem riquezas que são incontáveis. Trazem riquezas que são infinitas. Então eu quero convidar você a olhar mais uma vez para a vida de Esaú e Jacó e não se deixar ser como eles. Esaú se deixa levar pela amargura, ele se deixa levar pela tristeza, pela vingança. Ele nunca buscou reconciliação com Jacó. Ele nunca quis de novo ser amigo de Jacó. Jacó volta, Jacó pede perdão para ele, mas Jacó vai viver separado dele porque não tinha condições de viver junto. Ele não aceita o perdão do seu irmão, ele não recebe os presentes, ele não recebe nada da mão do seu irmão. Na tradição isso está dizendo: você está me pedindo perdão, está me dando irmão? Não quero, não vou. Não está resolvido o nosso negócio. E Jacó percebeu isso e foi morar à parte. Ele não volta para viver nas terras do seu pai. Ele vai viver numa terra à parte. Porque ele percebe que seu irmão não o perdoou. Não quis receber, não quis dar a ele o seu perdão. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos como Jacó. Tenhamos nosso coração maleável. Tenhamos nosso coração ensinável. Tenhamos o nosso coração preparado para receber de Deus aquilo que Ele tem colocado em nossas vidas. Que nós entendamos que as bênçãos, ela vêm de Deus e não das nossas mãos. As nossas mãos produzem muitas coisas, mas as bênçãos do Senhor é que enriquecem e elas não trazem dor. Elas não trazem dor. Então, faça como Jacó nesses dias. Talvez agora você abriu a sua cabeça e entendeu por que Jacó foi escolhido e não Esaú. Esaú não tinha amor nenhum a Deus. Esaú não tinha amor nenhum à sua família. Esaú só tinha um amor na vida dele: herança, dinheiro, bens. Cuidado com onde você está pondo o teu coração. A Bíblia diz que aonde você põe o teu coração, é ali que está o teu tesouro. Se você pôr seu coração nas coisas da terra, seu tesouro estiver na terra, você vai ficar na terra. Mas se você colocar o seu coração no Senhor e colocar os seus tesouros nos céus, com certeza você também irá para os céus. Amém? Amém. Esaú permitiu a amargura. Jacó demonstrou uma busca por Deus, pela reconciliação. Enquanto Esaú era impulsivo, negligente em relação às questões espirituais, familiares, Jacó era aquele que buscava pela sua casa, lutava pela sua família, lutava pelo seu trabalho, lutava pelo seu sogro, lutava até pelo sogro que enganou 10 vezes. Continuava trabalhando fielmente pelo seu sogro. Ele vai dizer que eu nunca comi uma ovelha do meu sogro. Eu nunca. Se algum bicho matava uma ovelha sua, eu pegava uma minha e punha no lugar. Nunca deu prejuízo para o seu sogro, que enganou ele um tanto de vezes. Labão era enganador, Jacó não. Labão era enganador. Enganador. Muito bem, amém? Amém. E aí a gente vai entender o destino e o propósito de cada um. O destino e o propósito de cada um. Jacó e Esaú seguiram caminhos diferentes em relação aos propósitos da sua vida. Discutir, se a gente for discutir como cada um deles enfrentou o seu destino, você vai ver que Jacó, da linhagem de Jacó, nasce José, nasce Judá, e daí vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Da linhagem de Jacó veio o Senhor Jesus. Da linhagem de Esaú, um outro povo, chamado os Edomitas, que são inimigos de Israel até hoje. Até hoje. São inimigos de Jacó até hoje. Então, veja, não é que Deus escolheu porque ele achou bonito escolher Jacó e achou bacana aborrecer Esaú. É que Deus viu o que tinha no coração de cada um. Lá no ventre da mãe, Deus viu o que tinha no coração de cada um. Deus conhece teu coração. Deus conhece a tua mente. Deus conhece aquilo que vai dentro de você. Então eu e você, se nós queremos entrar numa busca como Jacó, de querer conhecer e receber mais de Deus, a gente precisa deixar que Deus trabalhe em nosso coração. Talvez alguns de nós temos coração parecidos com o de Esaú. Talvez em algumas situações somos iguais, impulsivos,
às vezes levado pelos bens, pelo material. Às vezes não valorizamos tanto a casa ou a família. Talvez precisamos mudar algumas situações, para que Deus também encontre em nós o que Ele encontrou em Jacó. Um coração maleável, um coração perdoável, um coração pronto para adorar ao Senhor. Eu quero ser esse coração. Eu quero ter o meu coração pronto para adorar ao Senhor. Pronto para servir ao Senhor. Pronto para amar e cuidar da minha família. Pronto para honrar os meus pais. E você? Como você está? Vamos ficar